Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e trazendo para vocês aí o pré-jogo para Santos e Juventude que acontece nesta segunda-feira, né? Um horáriozinho diferentinho aí do Campeonato Brasileiro, né? É um horário bom aí para quem tem TV a cabo, para quem tem o seu, o seu contrato aí de Premier, hum, diferente, né? E a gente vai ter aí dois jogos nessa segunda, Atlético Goianiense e Palmeiras e Santos e Juventude. O primeiro jogo que eu falei acontece às 6h30, o jogo do Santos acontece às 8 da noite na Vila Belmiro. E é um jogo muito importante para o Santos, por conta do momento que a gente vive, né? A questão da briga contra o rebaixamento, a questão de se isolar, ficar cada vez mais longe aí do final do campeonato. E é um jogo bem interessante pelo seguinte: o Cuiabá, que é o primeiro time que está na zona de rebaixamento, está com 30 pontos e com 31 jogos. O Santos está com 37 pontos em 30, então a gente vai completar e ficar com o mesmo tanto de jogos que o Cuiabá já nessa segunda-feira. O Santos ganhando contra o Juventude, que é o lanterna do campeonato, o Juventude tem só 20 pontos em 30 jogos, então é o time mais certo a cair esse ano. A gente consegue abrir 10 pontos de vantagem para o Cuiabá, que é o primeiro. Então a gente, fora que a gente sobe para 40 pontos, e precisaria aí de mais 6 pontos para ter certeza de não cair. Duas vitórias bastariam. Então fica bem interessante, né, para o Santos vencer, faltando 7 rodadas, precisar de duas vitórias, né? É uma chance boa mesmo com o retrospecto do Santos aí que não está muito legal nos últimos jogos. Ah, Ao mesmo tempo, é bom porque a gente vê, por exemplo, o Coritiba ganhando do Bragantino. Então, o Coritiba está 3 pontos atrás do Santos e como tem um jogo a menos, que é o jogo contra o São Paulo, pode encostar se o Santos não subir mais. Então, também, importante distanciar do Coritiba. O Atlético Goianiense contra o Palmeiras, o interessante é que esse jogo o Atlético Goianiense perca ou pelo menos seja um empate, porque ele continua abaixo do Cuiabá e a gente ganhando do Juventude abre esses 10 pontos, né? Então a gente é ganhar ou ganhar, não tem escolha. A gente precisa ganhar para poder transformar isso num bom resultado, para dar uma sequência, para dar uma vitória, né? O Santos aí nas últimas 3 rodadas ganhou uma, perdeu duas, então a gente não está numa sequência boa, né? Porque foi a vitória, depois duas derrotas. E antes disso tinham sido duas derrotas também. Então a gente não tá assim num momento tranquilo, né? Inclusive aquele jogo contra o Atlético Mineiro terrível, porque a gente teve chance de ganhar o jogo e a gente conseguiu perder no último lance do jogo, sabe? Nossa, cara, o Marcos Leonardo perdeu o gol que não perde, sabe? O Marcos Leonardo perdeu o gol que os piores centroavantes que já passaram pelo Santos talvez não perdessem, mas nesse jogo ele perdeu, né? Então a gente tem essa dificuldade. Então é muito importante para nós ganhar essa vitória. E como que a gente vai estar para esse jogo? Segundo o Globo Esporte, o Santos fez aí o último treino hoje, no domingo, e a gente vai ter aí algumas novidades, né? Então, 31ª rodada do Brasileirão, Santos e Juventude às 8 horas de Brasília, na Vila Belmiro, e o Orlando Ribeiro fez uma última atividade onde ele trabalhou uma atividade tática, aí ele fez depois, corrigiu a movimentação de atletas em lances de bola parada. Importante, né? Sempre importante. E que o Santos, antes de ir para o campo, assistiu a vários vídeos sobre a equipe da Juventude. Então, eu espero que esses vídeos tenham sido mostrados, mas assim, com análise, mostrando os pontos fortes, os pontos fracos, coisas específicas, ameaças específicas e chances específicas, né, oportunidades que a gente possa ver, que os jogadores possam enxergar isso. E, em princípio, a gente vai ter uma novidade aí como relacionado ao Miguelito, boliviano, aí, que está no sub-20 do Peixe. Parece que já vai fazer aí seu primeiro momento aí, né? Tipo, de ser relacionado pela primeira vez na equipe principal. E, em princípio, o Globo Esporte está dando a seguinte escalação: João Paulo no gol, Auro na lateral direita, e aí eu vou explicar para vocês por quê. O Madison tá com uma fratura na mão, então ele não vai poder jogar. Ele tem treinado, mas sem contato. E o Natan também não vai poder jogar porque ele foi expulso no jogo, justamente no pênalti do Atlético Mineiro, e ele tá cumprindo suspensão. Então a gente vai ter resgate do Aura, então João Paulo no gol, Aura na lateral direita, Luiz Felipe na zaga, porque o Maicon ainda também tá de fora. Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Luan. Então ele tem insistido com Sanches e Luan.
bom e ruim, né? Tipo, bom de pegar os medalhões, né, para segurar a barra, ruim de momento, né? Eu não vejo nem o Sanches nem o Luan jogando bem. Então, talvez eu preferisse outras peças aí no lugar. E no ataque, Ângelo pela direita, o Marcos Leonardo no comando do ataque, e o Lucas Braga para fazer o lugar do Soteldo, que está lesionado e que a gente ainda não sabe nem se volta esse ano. Então, na dúvida, indo de Lucas Braga, que é o óbvio, né? É o jogador que sempre entra também, então tá no caminho. E o que a gente precisa desse jogo é passar o trator, é ganhar da melhor forma possível, é mostrar a força que o Santos tem dentro da fila, que eu sei que esse ano não tá tão forte, mas principalmente contra um time que tá lá embaixo, cara, é vencer, é fazer 3 pontos e mostrar que a gente não vai cair, que não tem perigo. E assim, vamos no campeonato do meio de tabela. Eu não vou ficar pirando essa coisa dos caras ainda falando, ah, se a gente pegar uma sequência, a gente engata a Libertadores. Cara, não vamos ir tão longe, tá? Nosso primeiro objetivo é não cair. A gente precisa de 46 pontos para ter certeza. Então, vamos fazer os 3 pontos para chegar nos 40 e ficar dependendo de 2 vitórias em 7 rodadas para ter certeza. Aí depois disso a gente vê onde que a gente pode chegar. Eu não acho que a gente pode ir muito longe, mas assim, se desse para ficar no meio de tabela ali pelo 11º, a gente vai para garantir uma Sul-Americana ano que vem, que é aquilo que eu falo. Paga em dólar, você joga a primeira fase, 3 jogos pagando em dólar, daí depois você pode classificar para uma segunda fase e de repente subir um pouco. Seria interessante a gente ter um time forte ano que vem, já que o Rueda está falando que ano que vem talvez tenha uma condição maior de investimento para realmente ganhar um título que o Santos não tem. Fazer uma Sul-Americana, ganhar um título, receber um bom valor, valorizar os jogadores, valorizar o elenco, crescer. Mas para isso a gente precisa de um planejamento melhor. Precisamos de um planejamento de futebol. O Santos está enroscado nisso ainda, porque não tem técnico definitivo, não tem um gestor do departamento de futebol para já ir tocando as coisas. Estava lendo até uma matéria falando que no ano passado o Santos tinha o Dracena e o Dracena já estava trabalhando. Então, o Bauerman já tinha assinado um pré-contrato com o Santos. Então, já estava garantido, sabe? Então, pequenas coisas que hoje não andam porque o presidente tem que resolver a parte administrativa e ainda tem que resolver a parte de futebol. E daí tem muito empresário tentando falar com ele e não consegue. Então, seria muito interessante que o Santos realmente fechasse logo aí com esse gestor do futebol, para ele já ir agilizando as coisas para o planejamento do ano que vem. E aí a gente já pensar, e daí nesse primeiro momento pensando em jogadores mesmo, porque o Santos tem necessidades. A gente precisa de mais um zagueiro confiável, porque a gente está basicamente com o Michael e Bauerman, sendo que o Michael joga pouco, então o Luiz Felipe é o reserva imediato. A gente precisaria ter mais um reserva de nível, ou então um jogador até que viesse para ser o titular no lugar do Michael, ou que revisasse com ele também nesses momentos que daí, quem sabe, ele pudesse ficar mais inteiro. A gente precisa de outro lateral direito, né? A gente tem na esquerda Felipe Jonathan e Lucas Pires, mas na direita basicamente só tem o Natan, né? A tendência é que o Madison não fique, o Auro, nossa, é, teria que ser uma reviravolta muito grande para ele ficar. A gente precisa de um volante no marcador, a gente precisa de um segundo volante também, que saiba jogar um pouco mais, sabe? Mais no estilo do Zanocelo, até para fazer uma sombra real, assim. A gente precisa de um meia, sabe? Que venha para resolver e não que seja só mais um. Precisamos de um atacante de lado do campo também para fazer essas revezamentos, né? Não, a gente basicamente tem 3, né? Tem o Ângelo, o Lucas Braga e o Soteldo. Então seria legal ter mais um, principalmente se ele for jogar pelo lado direito, né? Até para ser sombra do Ângelo, ou mesmo que venha para ser um titular que seja referência para o Ângelo crescer atrás dele, né? Então tem muita coisa para resolver que não dá para fazer agora. Então estamos atrasados no planejamento mais uma vez, mas eu espero de verdade que esse ano acabe de uma forma tranquila, que a gente consiga terminar esse campeonato de uma forma mais tranquila, que a gente consiga fazer os pontos necessários para a gente ter certeza que não vai cair e ter aquela tranquilidade de já começar a pensar planejamento do ano que vem, quem que vai ver, quem que não vai, quem que fica, quem não, e é isso. E é isso, galera. Torcer bastante, vamos sofrer amanhã, porque por mais que o Juventude seja o time que está lá embaixo, que está sofrendo de todas as formas, é jogo, os jogadores lá precisam mostrar serviço, precisam mostrar que vieram, a- até para fazer vitrine para o ano que vem, seja para ficar no Juventude, seja para ir para outra equipe. Então, jogo complicado, tem que ver se o Juventude não vai vir fechado, que é uma coisa que sempre dá dificuldade.
e o Santos jogar, desempenhar, fazer o melhor futebol possível. Eu ainda tenho restrições aí com as escolhas do Orlando Ribeiro, principalmente no meio, mas vamos torcer e torcer para que eles consigam desempenhar bem, fazer um bom jogo e o Santos sair com essa vitória. Agradeço demais a todos vocês aí que acompanham o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Isso ajuda bastante a gente. E tragam mais cientistas. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até mais.